Fala, meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo. Se você ainda não conhece, vai lá, www.olapodcast.com. Muita coisa legal, muito conteúdo bacana. Lembrando que o Pod Esporte também tá na Isto É, no YouTube da Isto É, que você, se não é inscrito, por favor, vai lá e se inscreva no nosso canal, tá bom? A gente também tá no Spotify e no Deezer, sempre falando sobre esportes, principalmente esportes olímpicos e tudo que envolve o mundo esportivo. Hoje vamos falar das entranhas, dos detalhes de um esporte, mais específico de um esporte, mas que também, né, esse profissional também trabalha em outros esportes e tal. E hoje a gente fala muito do detalhe, né? O que difere o primeiro colocado do segundo, o primeiro do terceiro colocado, uma medalha de ouro olímpica de uma medalha de bronze olímpica. Então hoje vamos falar com o analista de desempenho da CBDA e do Esporte Clube Pinheiros, João Bocato. Jotinha, meu parceiro, e aí? Beleza pura? Tranquilo? Beleza. Bora falar disso daí, cara. E aí? Só na paz? De boa? Por enquanto, sim. Por enquanto, sim. Tô há 2 dias de viajar. Nervoso, cara? Muito. Muito nervoso? Muito. Paris, né, cara? Mais ansioso do que nervoso. É. Você tá na seleção desde... Bom, vamos começar do começo, vai. Você é formado em Educação Física? Sou formado em esporte. Em esporte na USP? Em esporte na USP. E em que momento aí, ou foi desde sempre, você pensou em trabalhar? Eu falei que você vinha um analista de desempenho aqui, os caras falam, pô, o cara de exatas que resolveu ir pro esporte, cara. É isso, mais ou menos, ou não? Nada a ver? É justamente o contrário, cara. É mesmo? É. Então fala aí, como é que foi isso? Eu acho que eu sempre fui pro esporte, sempre pratiquei esporte. Nunca fui bom em nada, mas sempre gostei. Eu sou o cara que assiste, sei lá, tá passando lacrosse na televisão, eu assisto. Tá passando curling, eu assisto. Porque eu gosto. Sim. Eu gosto muito. Eu fui o cara do esporte que acabou gostando um pouco de números. Isso é um pouco raro. É um pouco diferente. E, inclusive, acabei virando analista de desempenho por acaso, por causa disso. Por gostar de números. O meu plano sempre foi ser preparador físico. Sempre foi. Isso, e essa mudança aí por gostar de números e tal, foi no Pinheiros ou foi antes disso? Foi no Pinheiros. Você entrou no Pinheiros como preparador físico? Eu entrei no Pinheiros como uma parceria do Pinheiros com a USP que tinha na época. Legal. O laboratório do professor, o coordenador do laboratório lá da USP, tinha uma parceria com o CIA. Pra quem vamos fazer o parênteses, pra quem não sabe, o CIA é o Centro Integrado de Apoio ao Atleta do Esporte Clube Pinheiros. É um hub ali hoje tá mais focado só na preparação física, mas ou tá todo mundo integrado ainda? Hoje é só preparação física e análise de desempenho. Porque antigamente quando nasceu era nutrição, fisioterapia, tudo integrado ali no mesmo centro. E aí meio que se dividiu e hoje é análise de desempenho e preparação física. Fecha parênteses. Vai, manda aí. E aí eu entrei na faculdade com esse pensamento de vou ser preparador físico porque eu preciso trabalhar com esporte. Não consegui jogar nada, sempre fui muito ruim. Vou trabalhar com esporte. E aí teve essa oportunidade de entrar no Pinheiros como voluntário. Voluntário? Voluntário. Pra gente fazer parte do laboratório desse professor, a gente vai ter que passar um tempo lá no CIA ajudando. E aí, dessa parceria, surgiu essa oportunidade de ser contratado lá. Lá eu fui contratado para operar um sistema de GPS. Que o basquete usava na época. Eu era muito próximo do preparador que era da época, o Pablo. Sim. A gente conviveu um pouco na faculdade e aí a gente continuou convivendo lá no Pinheiros. Onde que tá o Pablo falando isso? O Pablo tá no Minas. Ah, é? Tá no Minas. Ficou bastante tempo no clube, né? Ficou bastante tempo. Eu acho que ele entrou 2007, 2008. Ele entrou antes de eu entrar na faculdade. Nossa senhora. Ficou mais tempo que eu até imaginava, assim. Mas enfim, vai. Aí você tinha essa relação com ele. Isso. E aí teve essa oportunidade por causa pra fazer a gestão não, pra fazer monitoramento. Monitoramento com esse GPS. No dia que eu fui contratado, o GPS quebrou. Cala a boca. Mas o que? Tipo Polar, assim? Os atletas que não usavam... Era uma outra tecnologia, uma outra empresa que não tem aqui no Brasil, não existe aqui no Brasil. E há uns 2 anos atrás também deixou de existir fora. Que ano que a gente tá falando de que ano isso aí? A gente tá falando de
2017, talvez. Entendi. 2017 foi o ano que eu fui contratado. Entendi, foi o ano que eu cheguei no clube, a segunda vez, né? Legal, e aí, beleza, aí quebrou, e aí, que... 6 meses de desespero, porque eu fiquei 6 meses sem função quase. Então comecei a acompanhar a natação, comecei a acompanhar handball, comecei a acompanhar o basquete por uma outra parte, porque eu não tinha mais o GPS para operar. Cara, que maluquice, velho. E aí Foi ficando no CA, CA. e as pessoas entendendo ali que talvez você fosse muito funcional em algumas questões. E qual... Beleza, aí quebrou o GPS, aí você ia ter a função de analista de desempenho. Qual foi esse momento aí de virada da análise de desempenho? O momento de virada foi quando surgiu uma demanda dos próprios preparadores físicos para fazer testes motores. A gente tinha, na época, um quadro bem reduzido de preparadores e eles tinham muitas equipes. Então, para o cara se preparar para fazer teste, coletar os testes, tabular o teste e analisar todos esses dados, ia demandar um tempo que o cara não ia ter. Entendi. Então, muitos até pararam de fazer. E aí eu achei esse caminho aí, caminho. De ajudar os preparadores a fazer todo o processo do teste. Então, deixa comigo, os testes eu que vou tocar. Principalmente das equipes adultas. Então, de 2018 até 2021, eu acabei tocando todos os testes de todas as equipes desde adultas. 2018 eu escuto você falando Prepara Vai. Pelo menos 8 vezes no ano. Para quem não sabe, o Jota talvez seja pro atleta um dos caras que a gente não gosta de ver. Porque o cara aparece na quadra ou na piscina, vai ter teste. E teste atleta eu não gosto de fazer, cara. É coisa chata de fazer, é extenuante, né? É um negócio que você se coloca à prova e tal, não sei o que. E sempre aparece esta figura lá, o Jota, e ele tem o bordão dele. Prepara, vai. E aí tá valendo o teste. Então desde 2018 a gente escuta você com esse prepara, vai. E aí, cara, mas nesse primeiro momento aí, que na sua cabeça, putz... Beleza, eu queria ser preparador físico e me caiu a análise de desempenho, né? Às vezes, talvez, sem nem entender ao certo o que ia fazer. Eu nem sabia, né? que existia essa profissão. E aí, como é que você, tipo, nesse momento recebeu isso? Falou, é a oportunidade que eu tô tendo, eu vou me matar no peito. Foi exatamente isso. Se é isso que eu vou ter que fazer pra ficar inserido no esporte, eu vou fazer. Entendi. Porque a minha obsessão era, eu preciso estar no esporte. Eu quero trabalhar com isso. De qualquer jeito. Entendi. O único caminho que eu conhecia era a preparação física. Era o único caminho que eu conhecia. Não sabia que existia... Ou era preparador físico ou era treinador. Não vou nem falar do treinador. Era difícil. Muito difícil. Cara, assim, e que bom que você conseguiu se achar nessa função, que hoje você tem um papel importantíssimo em um dos esportes mais vitoriosos, né, em Jogos Olímpicos, que é a natação. Sim. Né? Então, esse momento de virada aí de... entendemos que o Jota é um cara importante dentro da preparação física na questão de análise de desempenho, mas não para ficar tocando teste de uma galera toda. Qual foi esse momento também de falar, putz, vamos alocar o Jota onde talvez seja um esporte que todos hoje, né? Se fala muito análise de desempenho, é o que difere, tudo, mas tem alguns esportes que é um pouquinho mais importante, eu penso, né? Ou não? Eu acho que a grande diferença é, primeiro, para coletivas e individuais. Eu acho que a análise de desempenho no esporte individual, ele é direto porque a relação física com o desempenho, ela é maior. Entendi. Então, na ginástica, um ginasta um pouco mais forte do que o outro, provavelmente vai ter mais vantagem. Na modalidade coletiva, eu consigo suprir essa falta de força, ou essa falta de velocidade, ou com outras coisas. Com parte tática, com parte técnica e o próprio coletivo. Entendi. Faz todo sentido, né? Se fosse depender de teste, meu amigo, eu não jogava, eu tinha uns 15 anos já, porque, pelo amor de Deus, teste é um negócio que eu nunca fui muito bom. Mas enfim, aí resolveram te alocar. Foi o clube que resolveu te alocar na natação? Como é que foi? Não, foi de novo por acaso. Foi acontecendo. Foi acontecendo. As coisas foram
dando... Hoje eu vejo que as coisas foram dando certo. Mas naquele momento as coisas foram acontecendo. O clube tinha um biomecânico na natação, o Sami, que hoje está em Portugal. E ele tinha uma demanda muito grande de parte tática na natação. Tática? Tática na natação. Existe, obviamente. Como que o nadador divide a prova, como que... O que importa em cada trecho de prova, os fundamentos da natação, como que eu aplico. E ele é muito bom nisso. Ele foi o cara que me ensinou a maioria das coisas. Tem cara de cientista mesmo, né, cara? Ele tem a cara de... Maluco. Completamente maluco. Completamente maluco. E aí eu sou um pouco melhor de matemática do que ele. Ele falou, vem cá que você precisa me ajudar a montar uma planilha com que a gente consiga inserir tudo que a gente precisa. E que isso seja o mais rápido possível, com a menor quantidade de dados que a gente inserir, a gente consiga o maior número de informações. Então, a gente quebrou a cabeça aí quase um ano, entre meio de 2017 até o meio de 2018. A gente quebrou a cabeça aí durante esse quase um ano para montar hoje uma planilha de análise de prova, de competição, que descreve a prova inteira do atleta. Mas como é que você preenche essa planilha? Na mão. Na mão? Eu filmo todas as provas e aí com a ajuda de um software, de um programa de computador, eu consigo traçar os trechos da prova e na mão eu consigo tirar essas informações. E aí dali você consegue entender, nesse trecho aqui que você precisava ter feito isso, você não fez. Exato. E tal. Aí a gente conseguiu dar mais um passo. Agora que eu entendo como é que você compete, vamos entender como é que o mundo compete. Vamos entender o quão distante a gente está do mundo, se a gente está na frente, se a gente está atrás, em que provas a gente está na frente, em que provas a gente está atrás. E como é que eu treino para isso? Mas isso que é o grande... Essa é a grande sacada, sim. Vamos entender como é que você tem que competir. E a partir do momento que entender como é que você vai competir, eu entendo como é que você tem que treinar. Esse foi o grande trabalho. Entendi, cara. Que difícil. E foi por isso que eu parei de falar tanto prepara vai. Assim. Graças a Deus, né? Agradeço. Mas tem lá alguém que vai falar prepara vai de outro jeito, vai falar. Cara, isso é... Dentro da natação, que é o esporte que hoje você está inserido. Sim. E tal, dentro da seleção, da CBDA. Isso é pioneiro ou não? Isso aí já tinha uma galera que fazia essa análise, mas de maneira diferente? Como é que... Não é pioneiro. Não é pioneiro. Ele só foi evoluindo. Eu acho que existe análise de desempenho na natação com filmagem, com esse tipo de análise, acho que desde os anos 90, se não me engano. Entendi. Então não é um negócio pioneiro. É um nicho muito pequeno, tem poucos, mas ele foi evoluindo. Entendi. Quem que você acha hoje no mundo que melhor trabalha essa questão da análise de desempenho? Estados Unidos, obviamente, ou não? Hoje eu acho que australianos, japoneses... Óbvio que japonês, né? Ele só tem os caras compridão pra nadar bem, ou já tá crescendo? Não, eles ainda continuam pequenos. Mas eles compensam tecnicamente. Australianos, japoneses, ingleses e os Estados Unidos, até pelo volume de atletas deles, com um pouco menos de informação. Isso eu já recebi feedback de um técnico americano de uma faculdade lá. Um pouco menos de informação, mas é muito mais rápido. Entendi. A transferência de informação é mais rápida. Cara, é muito maluco isso, cara, esse negócio. E assim, por eu ser de um esporte coletivo, a análise é completamente diferente, né? É muito mais, um negócio muito mais mecânico, de estratégia. Eu acho que o que você, né, tô aqui, você me corrige se estiver errado, mas eu acho que é um negócio, sua análise é muito mais da parte técnica e biomecânica, que nem você disse, e tem uma parte que a partir disso os atletas vão entender taticamente como eles vão melhorar, né, esse treino, essa competição. É exatamente isso. A técnica afetando a estratégia. É exatamente isso.
E ali, no começo desse trabalho no clube ali, isso aí no clube foi o começo aí, 17, 18, com o Sam e você? Foi início do trabalho no clube. Como é que os atletas receberam isso, cara? A gente teve apoio dos treinadores para fazer. A gente teve apoio dos treinadores. O principal são os treinadores. Eles que precisam... Entender primeiro, a necessidade. Comprar a ideia. Comprar a ideia de... Ó, a gente tem essa ferramenta para direcionar o treino. Não todos os treinos, mas aqueles treinos que vocês forem fazer específicos, ó, a gente tem um caminho aqui que o mundo tende a nadar desse jeito. Os que são os top 8, que são 8 finalistas dentro de Mundial e Jogos Olímpicos, os top 8 tendem a nadar com essa estratégia. Não por acaso. Entendi. Tem ciência por trás, tem estudo por trás. E ainda assim, você vai ter a Rússia, que hoje já não pode mais competir, mas a Rússia... É que eles tinham análise e tinha outras coisas também. A Rússia fugiu um pouco dessa estratégia na maneira de dividir a prova. Os chineses um pouco. Mas em suma é padrão. Mas existe uma média que encaixa muito bem na divisão de prova. Entendi. Cara, é muito louco, cara. É muito louco. Muito louco. Porque aí acaba que... E aí, por ser esporte individual, cara, é meio que uma receita de bolo. Né? Você tem que chegar aqui, né? Nessa equação. Eu não diria que é uma receita de bolo. Eu prefiro falar que é só o bolo. Entendi. A maneira que você vai fazer pra chegar ali. A receita é o treino. Entendi. Pô, legal, cara. Que parada difícil, cara. Eu fico... Esses esportes, assim, que são medalhistas e tal... Cara, nada é por acaso, cara. Nada é tipo... Nada... Esses países que ganham medalha pra cacete e tal... Nada é por acaso, cara. É sempre alguma... Tem algo a mais do que você vê do treino, né? Claro, obviamente, do treino, da dedicação, do sono, da alimentação, tudo. Tem. Hoje, então, cara, pelo amor de Deus. Jota, deixa eu te perguntar. Você, beleza, tá lá. Vai ter não quero saber agora no clube, mas na seleção. Pô, você vai ter ali um período de treinamento. Vai agora. Você tá indo viajar. Vai dar 15 dias antes dos Jogos Olímpicos? Pouco menos. Pouco menos de 15 dias e tal. Vai ter lá o período de aclimatação e tal. Como é que funciona ali o seu trabalho nesse momento? É o dia a dia na piscina, coletando dado on demand ali na hora e tal. E aí a análise, pega o atleta e fala, meu amigo, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, você precisa disso, tal, melhor. É isso, esse finalzinho de lapidação? Um pouco. É um pouco mais delicado, mas é basicamente isso. É dar... Nesse momento, agora, faltando uma semana, 10 dias... Não vai melhorar nada, né? Eu tento não dar tanto feedback técnico. Porque não vai ser em 10 dias que ele vai mudar o jeito de nadar ou mudar... E até pra cabeça vai ser ruim, né, cara? Exato. E aí eu posso até entrar em conflito com o treinador, que é uma coisa que eu não quero. Já rolou umas tretas? Já. Evidente, né? Sempre rola. Depois a gente fala sobre isso. Mas agora é um ajuste... Uma coisa que importa bastante, por exemplo, é frequência de braçada. E existe uma frequência compatível para cada atleta, é individual. Para cada atleta, para cada velocidade. Esse tipo de ajuste rola fazer. Entendi. Um ajuste de virada eu consigo fazer. Mas agora é mais um feedback do que qualquer ajuste. O ajuste que tinha que ser feito já foi feito. Entendi. Quantos atletas estão ainda na natação no Brasil? 18. Desculpa a ignorância, 18 São atletas. 18. Todos sob sua responsabilidade na questão de... Na questão de análise, sim. Você tem uma equipe? Ou você Sou Jota eu. E Deus. Pô, mais foda ainda. Mais legal ainda. A gente divide... hoje a gente divide eu com a seleção principal e a gente tem o Gustavo, biomecânico do Minas, que fica com a parte de base. Ele acompanha geralmente as seleções de base. Legal, cara. E vamos, assim... Pô, Olimpíada, né, cara? É uma parada surreal. Você tá indo pra sua segunda Olimpíada. Minha segunda Olimpíada. Sua segunda Olimpíada. Eu fiz meu dever de casa, dever de casa. Porque você participou dos Jogos Olímpicos do Rio. Conta aí essa história, cara. Você participou dos Jogos Olímpicos do Rio. Ponto. Participei dos Jogos Olímpicos do Rio. Como que foi isso? Fui voluntário no basquete. Eu tenho amigos que
que trabalhavam na confederação na época. Eu falei, ó, eu vou de voluntário. Vocês dão um jeito aí de me colocar pra dentro. Não quero nem saber. Ele falou, não, pode vir que a gente dá um jeito. Fiquei morando, acho que as 2 semanas dos jogos, na casa de um deles, lá no Rio de Janeiro. Só pra galera que não sabe, voluntário dos Jogos Olímpicos, por exemplo, abriu o programa de voluntariado, vai abrir pra Los Angeles. Você vai com a cara e com a coragem, né? Você tem ajuda de alimentação ou não? Nada? A gente recebia uma alimentação. Tem uma ajuda, mas é voluntário. Tipo, não, recebia uma alimentação assim, a gente comia no refeitório. Ah, entendi. No refeitório do Parque Olímpico lá. Entendi. No período que ia trabalhar. Se você trabalhasse de manhã, você recebia o almoço. Se você trabalhasse à noite, você recebia uma janta. Mas é impressionante que todas as pessoas que eu conheço que trabalharam voluntariado, cara, não se arrependem e falam que foi uma experiência incrível, fantástica. Mas enfim, desculpa te interromper, vai lá. O voluntário é voluntário. Você vai do seu jeito, do jeito que dá. A gente foi em 4 pro Rio de Janeiro, num carro de um dos nossos amigos lá da faculdade. Fomos em 4, ficamos na casa desse outro amigo que também estava trabalhando ele era contratado da CBB. Legal. Para fazer os jogos, para fazer a parte operacional. A gente ficou lá na casa dele, 15 dias. E era isso, a gente ia lá, fazia os jogos e voltava. Lá nos jogos, pouquíssimas pessoas, e aí foi um negócio que foi bem interessante. Pouquíssimos voluntários falavam inglês. Então eu acabei passando a maior parte do tempo dentro da arena para fazer comunicação com a parte operacional dos jogos. Então, o responsável da quadra... Que era cheio de gringo. Muito. O responsável da quadra era um austríaco. Que sei lá como que chegou nisso. Sim. Para fazer contato com as seleções, para organizar horário de treino, para organizar vestiário, tudo. Então acabou que eu passei muito tempo lá dentro. Porra, que legal, cara. Muito tempo lá dentro. E até rodo você fez? Fiz. Aí, massa, cara, massa. Fui rodo, fui porta-bandeira durante os hinos. Porra, que maneiro, cara. Inclusive na final, Estados Unidos e Sérvia. Entrei segurando a bandeirinha, foi legal. Porra, que massa, cara. Fiquei... Lá eram 14 ou 16... 14 posições de voluntário. Então tinha desde porteiro para fazer controle de acesso até a parte de dentro da quadra. E aí dentro da quadra tinha 4 rodos, 2 atrás de cada tabela, e tinha 2 posições atrás dos bancos de reserva. Que é a galera que fica... não pode ter uma garrafinha aparecendo. Não pode ter... Colocou no chão, tira. Colocou no chão, tira. E você ficou atrás do Banco dos Estados Unidos? 2 vezes. Ah, moleque! Boa, massa demais, cara. Foi animal. Putz, que legal, cara. Além disso, tinham posições dentro das quadras de aquecimento. Que é um negócio surreal, né? Existe uma Olimpíada dentro da Olimpíada, cara. Existe uma Olimpíada. Esse negócio das quadras de aquecimento, cara, é outro mundo. É um negócio absurdo. De treino e de aquecimento, né? De treino e de aquecimento. As quadras de aquecimento eram 2 quadras divididas na metade. Então eram 4 meias quadras. Eu fiquei em algumas oportunidades dentro dessa quadra de aquecimento, porque tinha que ter alguém lá pra ficar lá. Vai que alguém precisa de alguma coisa. Sim. Vai que o LeBron quer tirar uma foto com você. Então, não foi o LeBron, cara. Foi o Kevin Durant. Acho que vale. Acho que dá. Ele chegou, fez uma série de 10 arremessos, sozinho. Eu e ele. Cala a boca, velho. Você não filmou isso, cara? Não, mas eu fiquei pegando rebote. Então foi legal. Tá bom. Ficar pegando rebote foi ficar embaixo da cesta assim, pra passar pra ele. Ele acertou as 10 e foi embora. Caralho, velho. Você e ele? Eu e ele. Cara, que maluquice, cara. Foi bem legal. E aí, cara, toda essa vivência de Olimpíada de uma maneira que muita gente não vai ter oportunidade de viver, né? Ainda mais com as experiências que você teve de dentro ali da arena do basquete. Como é que foi quando você recebeu a notícia, cara? Você vai pra Paris pra trabalhar com um esporte olímpico que, sim, hoje, pelo que você lê, assim, são poucas as expectativas de medalha, né? Pelo que você lê, né? Eu não tô no dia a dia, você pode falar, não, Diogo, tem ali, algumas possibilidades. Mas do que a gente vê e tudo, os prognósticos não são os melhores que nem já foram em outras épocas, né? Comparando com outras épocas.
Como é que chegou essa notícia de você, cara? Ó, Jota, você é o analista de desempenho, você vai para os Jogos Olímpicos. Porque também tem isso. Eu imagino que tenham pessoas de staff que estão no dia a dia da CBDA que não estarão em Paris. Sim, sim. Né? Isso sempre é uma crise em qualquer esporte, cara. Porque as comissões técnicas são feitas por 20 pessoas e, sei lá, 8 vão para os Jogos Olímpicos. E sempre tem essa... Sempre tem. Semi-crise, né? Rola até em TV, cara. TV tem um monte disso, né? O comentarista que vai para os jogos, não vai e tal, enfim. Como é que foi isso aí? Então, eu acho que eu sempre fui apaixonado por esporte, já falei isso. Mas acho que em 2016 me acendeu uma obsessão, assim. É maluca. É outro... É um outro mundo, cara. É um outro negócio. Eu falei, eu preciso de novo. De algum jeito. Nem que seja para ir de voluntário de novo. Quase me inscrevi para Tóquio. Que Tóquio é meio longe e é a história da pandemia também, né? Então, a pandemia deu uma atrapalhada, mas eu quase fui para Tóquio. Pô, que massa, cara. E aí, depois de Tóquio teve uma participação bastante importante nessa minha ida para Paris. Depois de Tóquio, o head coach da seleção, o analista de desempenho da seleção e o preparador físico receberam uma proposta de Portugal. Hoje eles representam o Comitê Olímpico Português. Que é o Sami, o Igor e o Albertinho, que é o treinador lá. Os dois trabalhavam, o Sami e o Igor. Os dois trabalhavam na natação, trabalhavam no Pinheiros. E aí o treinador foram para Portugal. Foram para Portugal. Então eles encerraram o ciclo de Tóquio no Brasil e foram para Portugal. E isso acabou gerando um espaço. E agora, quem vai ocupar essa vaga de analista? Que não é simples, né? Você não acha em qualquer esquina aí um cara competente. Exato. E ao mesmo tempo que ele gerou um espaço na seleção, ele gerou um espaço no próprio Pinheiros. Então, a minha primeira competição como analista principal, um responsável realmente pela análise, foi um Finkel, que é uma semana depois dos jogos. Então, tipo, acabou, já vai embora e agora você assume aqui a batuta. Do nada. Do nada. E aí, foi assustador. É foda, né, cara? Foi assustador. Responsabilidade muito grande. Porque antes eu tava ali do lado. Beleza, eu tenho minha função, a gente vai fazer. Mas você não assina, né? Vamos dizer assim. Não é você que assina. Deu cagada? Não é você. Sou eu que confiro. Porque aquele negócio também, né? Deu cagada e vai achar o culpado. Ganhou todo mundo. Tem uma frase, célebre frase, do grande Diógenes. Você conheceu o Diógenes? Não, né? Diógenes você não conheceu. Ele jogou no clube muitos anos. Como é que é? A vitória tem muitos pais. A derrota é quase órfã. Essa frase é forte. Essa frase... Eu ganhei, nós empatamos e vocês perderam. Exatamente. Né? Exatamente isso aí. Mas aí você assume essa batuta do Finkel aí... Assumi. O Finkel, ele é o segundo campeonato mais importante da natação hoje aqui no Brasil. O Maria Lenk e o Finkel. O Maria Lenk, Troféu Brasil hoje, e o Finkel. Na natação são os dois campeonatos absolutos. É absoluto porque ele não tem categoria. A gente tem os campeonatos brasileiros de categoria, mas o Troféu Brasil, que antes chamava Maria Lenk, e o Finkel, eles são absolutos. Vai quem é bom que... Teoricamente, a elite do país tá lá. Entendi. E aí, foi bom esse Finkel aí? Pro Pinheiros? Foi bom. Ganhamos. Foi bom. Então foi bom. Tá, e aí, depois desse Finkel aí que você já vai pra seleção, já... Depois desse Finkel, teve uma seleção adulta que foi pro Mundial de Curta. Se eu não me engano, foi em Abu Dhabi. Nessa eu não participei. Experiência zero. Ainda bem que eu não participei, porque acho que não ia ser muito bom. Eu fui pegar minha primeira seleção em 22, uma seleção juvenil, que eu fui para uns Jogos Sul-Americanos da Juventude. O que é importante, na verdade, né, cara? Você começar já de seleção, cara. Você tem que passar pelos processos, né? De, entender como é a seleção juvenil, né? E depois uma seleção... E não só isso. Uma coisa eu estava acostumado a lidar com os treinadores do meu clube. São treinadores que eu vejo todo dia. Bem ou mal você cria uma relação, né? Bem ou mal eu já estava acostumado a conversar com eles. Seleção, e essa primeira seleção, foram com 4 treinadores que eu não conhecia. Conheci na viagem. É brabo,
Isso aí não é simples não, cara. Então. E aí foi importantíssimo pegar essa seleção de base antes. E aí, seleção de base em março. Em junho eu tava viajando pro Campeonato Mundial absoluto. Pô, que bom, mas que cagaço também, né, cara? Pô, mas então foi muito rápido, cara. E assim, é muito rápido e muito recente, Jota. Eu achei que você tava mais tempo, cara. Não. Porra, que legal, cara. Uma coisa que me ajudou... Difícil falar isso, mas a pandemia me ajudou em um aspecto. Esse ciclo mais curto, acabaram acontecendo 3 campeonatos mundiais em 3 anos. Que empurrou tudo pra cá. Deveriam ser 2, só que era pra ser Jogos Olímpicos em 20, Campeonato Mundial em Fukuoka, no Japão, em 21, Campeonato Mundial em Doha, 23, Jogos Olímpicos em 24. Deu a pandemia, empurrou os jogos pra 21. Em 22, que era pra ser em Fukuoka, o Japão falou, não temos condições de receber. E aí a Federação Internacional falou, não dá pra ficar sem. Vamos criar um mundial. Criaram um mundial em Budapeste. Foi um mundial que ele não entra na numeração dos mundiais. Só teve pra... Só aconteceu. Entendi, não conta como se tivesse existido. Assim. Conta, mas não conta. Entendi. Pô, e aí você foi pra esses todos? Fui pra esses 3. O Sami, que tava antes de mim, que fez o ciclo... De Tóquio, ele foi pra 2 mundiais em 4 anos. Entendi. Pô, bom. Teve mais tempo de experiência de viver aquilo ali, aquela maluquice que é campeonato mundial, que é a Olimpíada, cara, que você tá lá com os melhores, com os caras, Sim. né? E, cara, hoje, assim, olhando a seleção e, assim, se não quiser se comprometer, não se comprometa. Mas comparando aí com... Eu falei aqui de entrão aí, que a gente tem poucas chances de medalha perto do... Você vendo aí, e aí não analisando obviamente, mas da sua parte, não... Você acha que o Brasil hoje, a gente tem chance dos 18 atletas que vão? Não precisa falar nome, não precisa, né? Você acha que a gente belisca algum pódio em Paris? A gente tem chance de 2 pódios. 2 pódios? 2 pódios. As coisas precisam acontecer bem direitinho, mas a gente tem chance. Entendi. E aí já me ocorre outra coisa, porque a gente... E Deus me livre, tá? Não me entendam mal. Não tô falando que a natação tá em decadência, não estou dentro do esporte, não é isso que eu tô falando, tá? Eu tô falando que a gente vê resultados mais expressivos cada vez mais longe, né? A gente tá deixando pra trás lá as medalhas, Gustavo Bosch, Xuxa, Cielo. Sim. E aí eu já tive aqui com alguns nadadores, Léo de Deus, o Guido do clube, João, Luiz, os caras que não abandonam nunca o barco, né? Esses aí que nem eu, mas eu vou parar antes que eles. E aí, cara, todos eles mostraram uma preocupação muito grande com o que tá vindo de categoria de base. Sim. Né? Você, como estando na CBDA, como analista de desempenho, essa preocupação é real, cara? Assim, do trabalho que está sendo feito, da molecada que tá vindo. E se vocês já identificaram como tentar equacionar isso? É uma preocupação real. É uma preocupação real, principalmente porque os índices evoluem. Os índices olímpicos, eles são compostos da seguinte forma. É o 14º tempo dos últimos jogos. Caceta. Não sabia disso, cara. Então... Tá merda, velho. Nas provas até 200 metros, 50, 100, 200, existe uma semifinal. Então, nada todo mundo de manhã. Os 16 melhores nadam em 2 baterias de 8 à tarde. E aí, no outro dia à noite, nadam os 8 melhores para disputar medalha. É a final. Sim. Desses 16 melhores, o 14º tempo é o índice dos próximos jogos. Ou seja, se você pegou uma semifinal nesses jogos, talvez o seu tempo não seja suficiente para você classificar entre os 32. Exato. Eita porra, eu não sabia disso, cara. Legal. E a preocupação vem justamente disso, da gente não estar conseguindo acompanhar, principalmente essa galera que vem de baixo, como tá acontecendo isso. Sim. Eu acho, cara, que a gente tem um problema grave, e aí não é dentro do esporte, cara. Eu acho que é geracional.
né? Eu acho que vamos sair esporte daqui. Sim. E a gente entra na parte filosófica do negócio, talvez, geracional mesmo. Hoje todo mundo tem muita informação ao tempo inteiro, tudo tá muito fácil na minha mão, né? Guarda essa frase, tudo tá muito fácil na minha mão. E aí muitos desses jovens que começam a praticar algum esporte, os que seguem, porque a grande maioria hoje fala, não ganhei, então não quero. Exato. Esses que seguem, talvez o grau de resiliência deles, cara, seja muito pequeno para se conquistar medalhas, para se conquistar pódios. É muito mais a história do dever do que ter muito mais direito do que obrigação. Sim, sem dúvida. Isso é tipo, mas às vezes nesse grupo lá do Pinheiros assim comigo, eu não vejo muito isso, mas já vi em outros tempos. Por que ele tá treinando menos? Por que ele... Só que eu tinha, sei lá, 38 e o moleque tinha 19, entendeu? Eu vejo muito isso, cara. É real isso aí, você vê no dia a dia ali, principalmente quando você trabalhou categoria juvenil, sim. Juvenil. É real isso? É real, é o imediatismo. Se eu não ganhar agora, pra que eu vou continuar fazendo? Eu preciso ganhar agora. E aí não é só ganhar a prova agora. Eu preciso ganhar dinheiro agora. Eu preciso receber agora, eu preciso ser melhor agora. Só que sem passar pelo processo. Eu acho que isso é importante. Você não quer investir. Você não quer investir. Você não quer pra poder ganhar dinheiro. Eu tava trocando a ideia com o Testa lá. O Testa, que aliás tem que ver aqui, né? Fiz também da CBDA, fiz lá do clube já há muitos anos. E ele tava falando justamente isso, cara. Essa preocupação que se tem dessa geração. E eu não acho que seja só... Na natação não, cara. Eu vejo em muitos esportes, assim, sabe? Sim. É que tem alguns esportes que o cara mira um negócio, por exemplo, eu acompanho muito de perto o vôlei, né? Tenho uma proximidade com a Paula Pequeno, que é a minha... E aí, hoje menos, mas eu convivi bastante tempo dentro do vôlei. E aí o vôlei você vê que é diferente, é um pouco diferente, porque eu acho que é uma doutrina diferente, da maneira que... É muito tempo sendo campeão, então a receita para ser campeão é essa aqui, então tem que seguir isso aqui, porque senão... Na natação tem muito atleta campeão olímpico, tem muito atleta, mas não é aquele negócio massificado, sabe? Eu não sei se eu me fiz entender, cara. Sim. Entendeu? Sim. Porque eu acho que essa questão aí geracional, cara, e tudo. E eu vejo em casa, tá? Não tô falando que lá em casa é tudo lindo, não. Eu tenho uma filha de 17 anos e uma de 3. A de 3, meu amigo, se não pula o anúncio do YouTube, não presta. Entendeu? Senão, 30 segundos no máximo. Não, que 30 segundos, cara. Não, chegou o YouTube. Não, tipo, quer o premium, sabe? Pra não ter comercial e tal. Então, cara, eu acho que é uma coisa que a gente tem que se atentar muito, né? Acho que vale até um papo ter com a psicóloga aqui pra entender. Com certeza. Pra entender com muito certeza. isso. Mas enfim. Cara, e aí no final a gente falou e não falou quando você... A sua sensação quando você foi a história do Paris. Né? Mas aí, não... Deixa eu voltar nesse aí. Eu acho que uma parte importante disso aí... E aí é por isso que eu acho que a gente mantém ainda o vôlei bastante grande. Futebol, querendo ou não. E algumas outras modalidades ainda conseguem se manter. Porque é massificado. Entendi. Também. Eu acho que é só por... A concorrência... No esporte, ela gera melhora. Pô, total. É a história da base da pirâmide, amigo. Você aumenta a base do negócio, você vai ter aqui quem? Só o melhor. Eu nunca ia ter chegado a jogar uma Olimpíada com 1,80 m cheio de lesão. Se fosse num país que talvez fosse um jogador ok pra jogar num bom time. Mas chegar nos Jogos Olímpicos, concordo. Eu sempre falo isso, cara. Sempre falo isso. Se eu fosse francês, talvez eu jogasse uma boa equipe. Uma boa equipe, não um campeão, uma equipe de meio pra cima de tabela, talvez, não sei. Sim. Porque teriam outros caras muito grandes, No Brasil eu joguei Jogos Olímpicos, sou atleta olímpico porque estou no Brasil. Isso eu sempre falei, desde sempre, cara. E é isso aí, de massificar o esporte. O que eu vejo hoje é que às vezes não é o melhor, ou os melhores que ficam. São aqueles que insistem. É isso. Vai parar? Não vou parar. Só que 4 já pararam. Tanto a gente tem exemplo na natação aí. O João, a gente citou aqui, o João, o Guido, são atletas, cara, mais de 35 anos, entendeu? Sim. Estão aí, competindo já aposentaram algumas gerações. Então, é esse que é a parada. Então, a história de massificar, aumentar a base. Por isso que e assim, não é a sua função, obviamente, você analisa desempenho, né, da seleção adulta e tal, não é?
Mas nenhum dos... Tô me recordando aqui dos 3 da natação que veio, não lembro se veio outro, cara. Mas os 3 falaram, não tem nenhum projeto, nenhum programa de fomento à modalidade, escolinhas. O Guido que tem até a escolinha de natação, ele até fala, cara, a natação é um problema grande, porque na iniciação, o êxodo que eu tenho de crianças de 6, 7 anos, porque é o momento que elas aprendem a nadar. Então o pai coloca, eu fico com medo de afogar. Aprendeu a não morrer? Tá bom. É isso. Então, assim, pra entender a natação como esporte, é uma outra história. E assim... Nenhum dos 3 soube me responder. O João já faz bastante tempo que veio aqui. Eu não lembro se eu fiz essa pergunta pra ele, mas o Léo e o Guido, eu tenho certeza que fiz. Tem que ter algum projeto, algum planejamento para se aumentar essa base, né? Algum projeto de categoria de base e tal. Porque é isso aí. Se aumenta a base, você vai ter o melhor lá em cima, cara. Então volta aí pra Paris. Como é que foi essa ação? Que momento que foi? Definiu comissão técnica, porque tem aquilo lá que a gente falou, né? Sim. Vai aqui, sai um, entra outro, não vai você. Como é que foi isso aí? A comissão técnica foi definida oficialmente dia 25 de junho. Nossa, tipo, famoso anteontem. Famoso anteontem. Mas já existia esse staff, principalmente eu, o Testa, com um head coach, um médico, esteve presente, né, em todas essas convocações. Então, esses 3 campeonatos mundiais, tivemos o Pan-Americano aí no meio, esteve sempre presente e sempre foi conversado que, beleza, vamos seguir esse plano, vamos manter isso aí pra gente manter uma linha de trabalho. Então, tava combinado, mas não era certo. Até porque muita coisa ainda pode mudar. Ah, é? Sempre. Não, sua passagem tá comprada, tá com seu nome? Aliás, cara, só você falou de passagem, eu lembrei um negócio aqui rapidinho. Esse negócio de corte de seleção, eu vi algumas vezes na minha vida isso. E aí, cara, em dado momento eu percebi que o cara ia me cortar. Só que, cara, os caras que iam, o cara não comprou a passagem depois do corte. O cara comprou antes. Eu comecei a jogar meu CPF em empresa aérea, velho. Pra saber se eu tava cortado ou não. Esse é um nível um pouquinho mais alto de... Hardcore. Então fica a dica aí pra você que tá passando por processo de seleção. Joga o CPF lá nas empresas de viagem. Vai que... Descobre aí, vai que seu nome tá lá. Agora, se não tá também, não vai entrar em depressão, né? Pode ser que não esteja. Pode ser que tenha cortado. Às vezes, as 2 vezes que eu fiz isso, tava lá meu nome. Deu tudo certo. Então... Mas enfim, então aí você recebeu a notícia aí, dia 25 de junho, dia 25 de junho, que saiu a convocação oficial. Existem agora são 2 períodos. Um período de aclimatação. Vamos fazer onde? A gente vai fazer em Nápoles. Vai ser uma semana. Do dia 15 até o dia... Começa amanhã o negócio. Sim. Do dia 15 até o dia 22 agora de julho. Para essa aclimatação, a confederação conseguiu levar o treinador de cada atleta. Pô, que legal. Sim, e aí... Depois desse período de aclimatação, alguns treinadores voltam, o staff volta, e aí fica só quem vai realmente... Quem vai entrar na vila e tal. A natação é na segunda semana? Na primeira semana. Na primeira semana. Putz, cara, tem um monte de coisa na primeira semana. Começa no primeiro dia, inclusive. Judô, mas não começa antes da abertura, porque tem um monte de esporte que começa antes. O handball feminino, por exemplo, começa um dia antes da abertura. Tem alguns que começam um dia antes. Começa às 7 da manhã, pós-abertura. Fica tranquilo que você não vai dormir, não. Você não vai perder o horário. Se for tranquilo, vai dar tudo certo, cara. Perder o horário não vou. De jeito nenhum. Pô, Jotinha, cara, feliz demais, assim, por você, né? Mesmo ali, por ser um esporte coletivo ali no clube, mas, pô, a gente se tromba o tempo inteiro na academia lá. E, pô, época que você fazia os testes com a gente lá, tava mais presente, pô, dá pra perceber competência do seu trabalho, seriedade que você leva, né? Obrigado. Ficar bravo com os moleques lá que ficam roubando teste e tal. Isso sim. Fica irritado ou não? Muito. Porra, pelo amor de Deus, cara. Teste é pra ver onde a gente tá, cacete, não é pra roubar. Mas enfim, pô, muito sucesso pra você, cara, muita sorte. Obrigado. Espero que venha a medalha olímpica. Torcendo muito você. E, pô, depois trocar uma ideia aí pra você voltar aqui pra contar como é que foi essa experiência. Certeza. Como é que foi trabalhar, como é que foi no dia a dia. Pô, dá pra melhorar aqui da manhã pra tarde. Porque, pô, tem, né? Vai ter a classificatória pro... A principal função é essa. É essa, né? É essa. Desse período da competição da manhã pra tarde e da tarde pro dia seguinte da noite. Entre eliminatório e final. Basicamente no almoço, né? Justo. Faz Pra quê? parte.
3, 4 dias, vai. 9. 9. Então tá bom. 9 dá pra ficar sem dormir, cara. Fica tranquilo. Eu também vou ficar sem dormir bastante na Olimpíada, então tá bom. Mas, cara, todo sucesso do mundo pra você. Obrigado. Transmita minha boa sorte aos atletas que vão estar lá, toda a comissão técnica. Com certeza. Tá? E a gente tá muito na torcida aqui. Certo? Valeu, obrigado demais, Jotinha. Boa viagem. Bora. Valeu. Vem medalha pra natação. E pra você que acompanhou esse papo aqui no Pod Esporte, não esquece de inscrever nos nossos canais, tá bom? Isto é Publicações, Pod Esporte e os canais de Pod Esporte no Spotify e também no Olá Podcast, tá bom? Um abraço, até a próxima, valeu, fui!